Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lembra você que nós estamos no terceiro trimestre de 2021 e estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Tem sido lições maravilhosas e eu creio que você que está nos acompanhando aqui sempre no nosso canal tem aproveitado bastante o conteúdo que nós estamos deixando para vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que durante a semana que passou se inscreveram no nosso canal e quero pedir a você que porventura ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição no nosso canal e que você compartilhe este vídeo e que você também deixe um comentário para que nós possamos ali dialogar com você através deste canal. Eu louvo a Deus pela tua vida e te peço que continue nos ajudando aqui a alcançar mais e mais pessoas. Vamos então orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa lição? Vamos lá? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, para transmitir para os teus filhos esta preciosa lição. Que o teu Espírito nos direcione em tudo que queremos falar. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos já então, irmãos, iniciar nossa lição. Esta imagem que escolhemos, ela reflete o que foi aquele grande momento, quando todos aqueles profetas reunidos clamavam a Baal e Baal não respondeu. Mas Elias, o servo de Deus, levantou a sua voz em oração e com menos de 60 palavras, alguns estudiosos dizem que foram 56 palavras. É claro que isso vai depender da versão da Bíblia que você estiver lendo. Mas com apenas 56 palavras dirigidas ao Deus que pode responder com fogo, Elias fez com que o fogo descesse do céu e consumisse aquele holocausto e a água e até mesmo a pedra que estava ali ao redor do altar. Que lição maravilhosa, irmãos. Eu creio que esta é uma passagem das mais utilizadas nas pregações, principalmente para nós pentecostais, que gostamos tanto de falar sobre o fogo que desce do céu. E aqui nós temos um bom exemplo de um servo de Deus que clamou e o fogo desceu do céu. Vamos então, irmãos, começar com o nosso texto áureo. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Prosseguindo, vamos para a nossa verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Prosseguindo, vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, versículo 26, versículo 29, versículo 30, versículo 38, versículo 39 e capítulo 19, versículo 8 a 14. Vamos a essa leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 19, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele me disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Vamos então para o nosso objetivo geral: revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Vamos aos nossos objetivos específicos. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Relatar que Deus responde às nossas súplicas. E, por último, expor as fragilidades do ser humano. Vamos começar com a interação com o professor. Há algo interessante aqui para mostrar para os irmãos. Diz assim a nossa revista, em alguns trechos nós tiramos apenas algumas partes. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Aqui o nosso comentarista, ele pede para que o professor estimule o seu aluno a pensar no início da aula, propondo-lhe o seguinte, diz assim: comece a aula perguntando o significado de pensar, cochear e cochear entre dois pensamentos. E aqui nós deixamos uma breve explicação. Cochear significa mancar como um coxo, capengar, pender de um lado para o outro, ou seja, não ter aquela estabilidade, não ter firmeza, não saber o que fazer. Então é levado pelo vento. Faz o que um pede, faz o que outro pede, mas não tem convicção da sua fé, não tem convicção daquilo que crê. Isso é cochear entre pensamentos. Diz assim mais a nossa revista: pensar para decidir ou escolher algo é pôr numa balança para se avaliar o peso de cada uma. Cochear entre dois pensamentos tem o sentido figurado de hesitar, vacilar. Isso era o que Elias quis dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel. Irmãos amados, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Nós precisamos crer em Deus e crer mesmo, não ser levado pelos ventos de doutrinas, não ser levado pelas influências mundanas, não ser levado pelas ideias de pensadores odiernos. Não, temos que ter firmeza da nossa fé. O povo de Israel perdeu a fé e a convicção em Deus e estava cocheando entre dois pensamentos. Foi preciso o profeta se levantar
e propor este desafio, e é isso que nós vamos ver agora em nossa lição. Daqui a pouquinho vamos ver o que aconteceu quando o profeta chegou diante do povo e disse: vamos deixar de hesitação, vamos deixar de dúvida, porque Tiago fala sobre isso. Quem duvida é como a onda do mar. Nós não podemos, irmãos, deixar a dúvida entrar no nosso coração. Precisamos ter convicção e fé plena no Senhor nosso Deus. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Tópico número 1, item número 1. O zelo de Elias opôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, Elias viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal, Elias incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E aí, aquele texto que nós já lemos: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem era o verdadeiro Deus. Eu deixo para você essa tela sempre que está verdinha, porque é uma sugestão nossa, um acréscimo. Olha que interessante, irmãos. Alguns perguntam: quem era Baal? E nós vamos ajudar você a entender quem era Baal. Baal era o deus principal dos cananeus, que supostamente era o deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. De acordo com a mitologia dos cananeus, as estações de chuva e de seca aconteciam por causa da luta de Baal com outros deuses. Eu chamo a atenção dos estudantes da Bíblia, eu chamo a atenção de você também, professor e aluno da escola dominical, que mais uma vez o Senhor vai zombar dos falsos deuses. Isso aconteceu lá no Egito, quando vieram as 10 pragas sobre o Egito. Naquelas pragas o Senhor estava zombando dos deuses do Egito, que na verdade não são deuses. Então aqui, o Deus da chuva não pôde fazer nada diante da palavra de um profeta de Deus, porque o profeta de Deus disse: não haverá chuva a não ser com a minha palavra. Enquanto eu não profetizar para que haja chuva, não cairá uma gota d'água. Então Deus estava mais uma vez mostrando que ele era e sempre será o verdadeiro Deus. O culto a Baal levou os israelitas a cometerem vários outros pecados para agradar Baal: prostituição, mutilação, sacrifício de crianças. Meus queridos irmãos, era algo terrível entre os cananeus. Eu tenho nas minhas mãos aqui a pequena enciclopédia da Bíblia de Orlando Boyer, e tem algo interessante quando fala de Baal. Quando pesquisamos aqui, vemos Baal. Quem era Baal? Baal era considerado o Senhor do céu, o Senhor do céu, Senhor divino. Assim havia Baal Azor, Baal Hermon, Baal Peor, ou seja, havia Baal espalhado por todas as regiões. Ele assumia o nome da região como seu sobrenome: Baal Peor, Baal Hermon, Baal Azor. Era o deus do sol, responsável pela germinação e crescimento da lavoura, o aumento dos rebanhos e a fecundidade das famílias. Por isso, ele aceitava sacrifício de crianças, por isso ele aceitava sacrifícios humanos. Meus queridos irmãos, isso foi praticado por Israel durante muitos anos. Por isso, Deus, de vez em quando, levanta profetas para mostrar a verdade. Quando o povo está completamente entregue à idolatria, o Senhor intervém, o Senhor coloca os seus profetas para fazer com que o povo
acorde novamente, saia desse sono da idolatria e sirva a Deus em santidade e verdade novamente. Vamos então para o segundo item do primeiro tópico, o problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos tornam-se cegos. Os ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. E aí nós temos dois textos no livro dos Salmos, o Salmo 115, versículo 4 a 8, e o Salmo 135, versículo 15 a 18, que tem grande similaridade em suas palavras. E eu quero aproveitar e ler para você o Salmo 115, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: os ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. O texto que é dado na nossa revista é o Salmo 135, versículo 18. Nós acrescentamos aí de 15 a 18, e eu quero ler para você apenas este último versículo. Salmo 135, versículo 18, que diz assim: semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Você pode ver que há uma similaridade entre esses dois textos sagrados. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano. Irmãos amados, este alerta foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos bens que nós colocamos no lugar de Deus. Às vezes nós temos parentes que nós colocamos no lugar de Deus, acabamos idolatrando. O trono sempre pertence ao Senhor. A Bíblia diz: a minha glória a outro não darei. Isaías 42, versículo 8. A glória e a honra pertencem ao Senhor e a ele deve ser dada. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, o que disse o Senhor Jesus Cristo? Vamos ler este versículo, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Há muitas pessoas que deixam a riqueza tomar conta do seu coração, como aquele jovem que era considerado como jovem ou mancebo de qualidade, que quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele: vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro nos céus. Ele saiu triste, porque o seu coração estava nas riquezas. Quem era o seu Deus? O seu Deus era as riquezas. E assim muitos têm se deixado levar, irmãos, em um tempo que a tecnologia tem tomado conta da vida das pessoas. Às vezes a pessoa idolatra até o seu próprio celular. É mais importante do que a palavra de Deus para ele, porque onde ele vai, ele precisa carregar, não pode esquecer. Em relação à palavra de Deus, nem sempre temos esse mesmo cuidado, esta mesma dedicação, como alguns têm com o seu aparelho celular. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do primeiro tópico, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus estava com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Agora, irmãos, que interessante isso que a revista nos traz. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e seu amor. Irmãos amados, não é bíblico colocar Deus na parede. Não é bíblico dizer: Deus, ou o Senhor me dá, ou eu deixo de servir a ti. Não, meus amados irmãos, Deus é dono de todas as coisas, ele é soberano. E nós não precisamos desafiar a Deus, porque ele sempre se mostra fiel e verdadeiro em todas as suas palavras. Nenhuma delas se perde. Então não precisamos testar a lealdade e o amor de Deus, porque já está expresso na sua palavra. O grande, o insondável amor de Deus está estampado
na sua palavra. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então nós não podemos nos deixar levar, irmãos, pelas ideias, pelas influências. Israel se deixou levar pela influência de Jezabel e dos profetas de Azerá e Baal, e por isso estava aquela condição de desvio da fé no Deus verdadeiro. Indo então para o segundo tópico, a oração de Elias. Vamos lá, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Irmãos queridos, toda vez que a idolatria tomar conta do povo de Deus, o altar do Senhor será quebrado. O altar do Senhor não compactua com o pecado, com idolatria, com negligência, com desobediência. No altar do Senhor, nós devemos ter comunhão, confiança, santidade. Ora, aquela idolatria estava há muito tempo fazendo com que o altar do Senhor estivesse quebrado. Diz mais o nosso comentarista. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. Olha a convicção, a certeza que Elias tinha de que desceria fogo do céu. E para evitar qualquer dúvida, para que alguém não dissesse, não, isso foi um truque. Não, coloque água, porque o fogo que virá é fogo capaz de queimar até a água. Ele confiava inteiramente no Senhor. E diz mais, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Item número 2 do segundo tópico, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Irmãos amados, diz a Bíblia que eles oraram de manhã até o meio-dia, e do meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 15 horas, eles profetizaram, ou seja, começaram a vaticinar, começaram a falar em nome de Baal, profetizar no meio do povo para impressionar o povo. Irmãos, profecia neste momento não quer dizer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque se o Deus é falso, a adoração é falsa e as profecias também o são. Então, não basta ser profeta, tem que ser profeta de Deus. Não basta profetizar, tem que falar em nome de Deus e com a autoridade de Deus, com o poder de Deus para que aquilo se cumpra. Baal não era Deus coisa nenhuma. Isso foi revelado naquele momento ali, quando eles se retalharam e nada, absolutamente nada aconteceu. Diz o nosso comentarista o seguinte, Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Nós sabemos muito bem, irmãos, que Deus ouve a oração de Jonas no ventre de um grande peixe. Nós sabemos muito bem que Deus ouve a oração de apóstolos que estão presos em uma prisão. Nós sabemos que Deus ouve orações e das mais diversas formas que nós vemos na Bíblia, Deus está sempre respondendo sem cerimônia, sem sacrifícios, sem mutilações. Não, nada disso impressiona a Deus. Sabe o que causa aproximação entre o homem e Deus? É a humilhação, é o coração quebrantado e contrito que Deus não despreza, e isso em obediência à sua palavra. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E eu chamo a atenção dos irmãos que algumas versões nós vemos no lugar de Jacó e Israel. E eu pesquisei na Bíblia hebraica e está
Israel. Temos aqui a oração de Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Eu pesquisei em 2 Bíblias para você entender melhor. Essa expressão, e que tu fizeste voltar o seu coração, significa e que fazes o coração deles voltar para ti. Em outra versão, essa foi a NVI, agora a NVT. E estás buscando o povo de volta para ti. Ou seja, Deus, através daquela manifestação sobrenatural, estava trazendo o povo de volta para si. Estava mostrando ao povo quem ele era, e o povo tinha se esquecido disso. Ele era o Deus poderoso para o povo naquela época, assim como é poderoso para nós hoje. E o povo havia se esquecido que servia a um Deus que tudo pode, um Deus que manda fogo dos céus. E eu deixei aqui embaixo para você uma pequena observação, são 56 palavras apenas. É claro que isso vai depender da versão, mas irmãos, enquanto os profetas de Baal oraram a manhã toda e do meio-dia até o sacrifício da tarde, eles ainda ficaram profetizando, Elias simplesmente falou 56 palavras, menos de 60 palavras, fez com que o fogo descesse dos céus e mostrasse quem era o Deus de Israel. Segundo tópico da nossa lição ainda, terceiro item, a misericórdia de Deus. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Glória a Deus! Prosseguindo, indo então para o terceiro tópico da nossa lição, Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Meus queridos irmãos, cabe aqui um conselho para todos os líderes, pastores. Cuidado com a exaustão, cuidado com o cansaço físico e mental que a carreira ministerial está trazendo para muitas pessoas. Muitas pessoas com problema de coração, muitas pessoas estão com outros problemas de saúde porque estão se entregando tanto para a obra, estão se esquecendo de cuidar de si mesmo. Tomem cuidado com isso. Elias, ele ficou esgotado. Ele precisava fugir de Jezabel para não ser morto também, apesar de Obadias ter escondido profetas, mas Elias, ele se sentia o único, por isso ele fala, só eu fiquei, porque ele foi ao enfrentamento, ele se apresentou a Acabe por ordem do próprio Senhor e com autorização de Deus, ele se expôs e diante de tantos combates, ele ficou cansado. Todos nós, irmãos, somos seres humanos. Por mais que Deus nos use, precisamos reconhecer a nossa fragilidade em função do nosso corpo ser limitado. Continuemos. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Eu vou dizer aqui o que está na nossa revista, acompanhe-me, por favor. Diz assim: conseguiu unir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor
eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá que recebiam apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Mas, logo após, veio o cansaço, a exaustão e o desânimo. Prosseguindo, vamos ao segundo item, o terceiro tópico, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo. Por isso, a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Meus amados, nós não podemos entrar em comentário muito profundo aqui, porque isso tem várias lições. Nós queremos apenas atender ao que a nossa lição pede, de mostrar esta humanidade, essa fragilidade do profeta de Deus chamado Elias. Prosseguindo, vamos enfim para o terceiro item do terceiro tópico, que fala sobre a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Elias teve oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério, ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Ou seja, Deus foi até ele, dialogou com Elias, manifestou-se a ele novamente e disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes escondido? Eu te chamei para enfrentar, para desafiar, e você desanimou. Então o Senhor anima Elias novamente e ele prossegue a sua jornada como profeta até o momento que Eliseu o sucede. Vamos então para a nossa conclusão, meus amados irmãos. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, resumindo, Elias é um ótimo exemplo para nós, porque em meio a tanta idolatria ele não se contaminou, pelo contrário, ele enfrentou. E nós, nos nossos dias, precisamos enfrentar, irmãos, a injustiça, precisamos enfrentar a mentira, a falsidade, precisamos enfrentar aquilo que não agrada a Deus e mostrar a verdade da palavra de Deus para quem quer que seja. Ora, o desânimo pode vir em algum momento, podemos estar desanimados, mas é aí que o Senhor mostra-se misericordioso e piedoso e vem novamente nos animar. O seu Espírito nos desperta, nos anima, nos coloca de pé e nós prosseguimos a nossa caminhada confiando na palavra do Senhor e no seu fiel cumprimento. Vamos então deixar de lado tudo aquilo que for contrário à fé e vamos com convicção defender a bandeira do Evangelho. Vamos com convicção erguer a palavra de Deus, que é a verdade, e confrontar toda injustiça, toda maldade, toda infidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos então convidar você para a próxima aula. Não perca a próxima aula. Lição número 5, falaremos sobre o reinado de Acasias. Eu quero terminar esta aula pedindo a você que porventura não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição agora e que você deixe o seu comentário, deixe o seu like e eu deixo aqui o agradecimento de sempre, porque eu reconheço que nada sou, nada poderia fazer se não tivesse ao meu lado pessoas que me auxiliam, pessoas que me ajudam, pessoas que me suportam, pessoas que estão sempre comigo aqui. Quero agradecer a minha esposa, a irmã Leila, e aos meus filhos Elias e Letícia, que são nossos companheiros maravilhosos nesta caminhada. Também deixo um abraço para o pastor Samuel da Silva, o meu pastor presidente. Assim me despeço, desejando a você que tenha
uma ótima aula no próximo domingo. Que Deus possa te inspirar e fazer com que a sua aula seja uma aula dinâmica. E assim os alunos que estão à sua frente possam ser reavivados e possam renovar a fé no Deus que realmente manda fogo dos céus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.